Olá, meus irmãos, saudações de paz. Desejo um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, dependendo do horário em que vocês irão assistirem a mais um conteúdo deste canal. Me chamo Carlos Gomes, do canal Democracia Espiritual, aqui de João Pessoa, Paraíba. Eu quero agradecer aos novos inscritos. Desejo a todos que sejam bem-vindos, sintam-se abraçados pelo canal Democracia Espiritual. Quero também de antemão convidar a todos aqueles que só fazem assistir os conteúdos deste canal, que venham participarem de forma direta, se inscrevendo no canal, deixando o seu like, compartilhando os conteúdos que é posto aqui na plataforma do YouTube, deixando seus comentários com respeito, é claro, e juntos iremos crescer na graça e no conhecimento do Pai. Amém. Eu quero trazer uma pequena reflexão para o nosso entendimento, que tem como tema divisores do Evangelho e o engano dos incautos. É isso mesmo, meus irmãos. Divisores do Evangelho e o engano dos incautos. E o texto principal se encontra aqui em Romanos capítulo 16, o versículo de número 18 diz assim. Vamos lá? Romanos capítulo 16, versículo de número 18 diz: porque esses tais não servem a Cristo, nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos incautos. Vou ler novamente. Porque esses tais não servem a Cristo, nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre, e com suaves palavras e lisonjas, elogios, enganam o coração dos incautos, a mente dos incautos. Meus irmãos, a pergunta é: o que é ser uma pessoa incauta? É uma pessoa que acredita em tudo facilmente. É uma pessoa ingênua. Entendeu? Então, incautos ou uma pessoa incauta, ou seja, incautos é uma expressão que se refere à pessoa que agem de forma imprudente, de forma negligente ou desatenta. É uma pessoa que não tem discernimento, que não tem conhecimento e se tornam pessoas presas fáceis para os líderes religiosos hoje do século XXI. Então, é uma pessoa imprudente, negligente, desatenta em relação a ensinamentos e princípios doutrinários. E Paulo aqui, nesse contexto, ele estava aqui falando da doutrina. Ele estava preocupado com a doutrina do Evangelho ali no século I. Então, essa expressão incautos é encontrada em várias passagens da Bíblia. Sim, é usada para alertar. E era o que Paulo estava falando aqui, tentando alertar os seus irmãos ali que estavam na comunidade de Roma. Então, é usada para alertar sobre os perigos de agir sem sabedoria e discernimento. Então, e é isso aí, uma pessoa incauta, uma pessoa que não tem conhecimento, uma pessoa ingênua, é tudo que o sistema religioso, manipulador e enganador querem. Quanto mais pessoas incautas, pessoas ingênuas,
pessoas que não têm conhecimento melhor para o sistema religioso, porque eles podem manipular essas pessoas. Essas pessoas viram presas fáceis nas mãos desses homens. Você está entendendo? Então, veja que em Provérbios capítulo 14, versículo 15, olha o que fala aqui. Provérbios, capítulo de número 14, versículo 15, diz assim, ó. Provérbios, capítulo 14, versículo 15, diz, ó, o incauto, em outras traduções, nessa outra tradução aqui diz assim, o simples, nessa aqui diz, o incauto dá crédito a toda palavra. Olha, toda palavra, o incauto, o simples, o imprudente, o desatento, tá entendendo? Dá crédito, absorve toda palavra, todo ensinamento. Então veja, o incauto dá crédito a toda palavra, mas o prudente atenta para os seus passos. Então, uma pessoa incauta, ela se torna marionete. Maria vai com as outras. Eu estou nesse momento aqui com a camisa preta. Mas se um líder religioso falar que essa camisa é verde, eles acreditam, mesmo sabendo, vendo que a camisa é preta. Tá entendendo? Porque eles dão ouvido ao líder religioso. Não é o evangelho. Eles não seguem o evangelho. Eles seguem um líder religioso que traz rudimentos de obras mortas, que trazem doutrinas de homens, e isso eles vivem presos. São filhos, sim, mas vivem como escravos. Não absolveram ainda a liberdade em Cristo. Então, veja em Mateus capítulo 7, versículo de número 26. Mateus capítulo 7, versículo 26, diz assim, ó. Mateus capítulo 7, versículo de número 26. Está escrito assim, ó. Mateus 7, 26 diz. Tá ruim, a folha tá... Vamos lá. Tá falando dos dois fundamentos. Do homem que edificou uma casa sobre a areia e o outro sobre a rocha. No versículo 26 diz assim, ó. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, um homem imprudente. Entendeu? Que edificou a sua casa sobre areia. Então, uma casa edificada sobre areia, ela não tem fundamento, ela não tem edificação. Então, tudo isso é bom para o sistema religioso. Eles querem pessoas assim. E quando eles verem que tem um irmão ali que está aprendendo, que a mente está se abrindo e que não é mais presa desses tais, eles começam agora a perseguir essa pessoa. Entendeu? Então, uma pessoa incauta, imprudente, se torna presa fácil para o sistema religioso, porque os seus olhos estão cegos de entendimento. Eles não conseguem discernir e absorver, entendeu? Conhecer o verdadeiro evangelho. Eles não conseguem discernir que a lei de Moisés foi exatamente para todo Israel, não foi nem para os gentios daquela época. Mas o que a gente vê dentro desses lugares é lei de Moisés. Eles estão em Moisés. Eles vivem rudimentos de obras mortas. Ainda, infelizmente, é assim. São contadores de histórias. E o povo sem sabedoria, o povo sem conhecimento, cai
nas armadilhas desses homens, desses tais. E Paulo estava aqui tentando abrir a mente daqueles irmãos ali da comunidade de Roma. Observem que, se a gente for observar aqui, vamos ler novamente o versículo 18, Romanos capítulo 16, versículo 18, Paulo diz: porque esses tais não servem a Cristo nosso Senhor. Veja que já existia esses tais, como existe hoje, esses homens fraudulentos, homens manipuladores, que não têm pena das pessoas, homens que só pensam no seu ventre, no seu bem-estar, homens que não querem deixar a lei de Moisés, porque a lei de Moisés traz benefício próprio para eles, traz bem-estar, traz prosperidade. Eles enriquecem, se dão bem às custas do povo. E o povo sem conhecimento, entendeu? Então, vira, é como se fosse um peixe fora, um peixe fora da água. É como se fosse um peixe preso a uma rede, a rede da religião evangélica. Entendeu? Então, é tudo que o sistema religioso quer, meus irmãos. E aprove a Deus que a nossa mente, o nosso entendimento, nós tivemos esse privilégio de ter o nosso entendimento aberto, os nossos olhos abertos. Entendeu? Então, aquela fase da gente ser cegos já passou. Nós éramos cegos, mas hoje nós estamos vendo. Oh, glória! Maravilhosa graça, meu irmão. Então, o apóstolo Paulo estava aqui alertando os irmãos daquela comunidade de Roma. Ali existia judeus e gentios naquela comunidade. Então, e o contexto desse texto aqui, o apóstolo Paulo ele começa exaltando os irmãos de Roma, os irmãos daquela comunidade. Vamos ver? Eu não vou ler todo, porque assim vai ficar muito longa a mensagem. Mas se você pegar do versículo 1, Romanos capítulo 16, do versículo 1 ao versículo de número 16, você vai ver Paulo exaltando os irmãos que se reuniam em suas casas ali na comunidade em Roma. E eu vou ler só um versículo aqui, o versículo 5, capítulo 16, versículo 5, e você vai ver que os irmãos se reuniam em suas casas. Entendeu? Olha o que eu estou dizendo aqui. Olha o que Paulo está dizendo aqui no versículo 5. Saudai igualmente a igreja. Quem é a igreja aqui? Edifício de 4 paredes? Não, doutor. Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Em outra tradução, em suas casas. Então, a igreja, pessoas, o corpo de Cristo, se reuniam em suas casas. Entendeu? Então, veja, saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Saudai, meu querido irmão Epêneto, primícias da Ásia para Cristo. Olha o nome do abençoado aqui. Então, observe que do versículo 1 ao versículo 16, Paulo está exaltando aqueles irmãos ali. Irmãos que receberam a doutrina, aprenderam o evangelho da graça e estavam ali naquela comunidade se reunindo em suas casas, falando da sã doutrina ali no primeiro século. Mas veja, do versículo 17 até o versículo de número 18, você vai ver Paulo alertando. O apóstolo Paulo manda os irmãos daquela comunidade ali ficarem atentos, ficarem alertas, atentos, vigilantes. E que eles viessem discernir e perceber, entendeu? Alguns que provocavam divisões e escândalo ali da doutrina do evangelho. Hoje não é diferente. Existem os divisores aí do evangelho da graça. Existem os divisores, entendeu? Que é o sistema religioso, os opositores
do evangelho, entendeu? E existe também, nós temos que lidar também, infelizmente, meus irmãos, com divisores que fazem divisões àqueles que dizem que estão em graça. E muitas vezes se encontram perto de nós. São pessoas divisores que dividem, entendeu? O trabalho que está sendo feito. Pessoas que não concordam, discordam com tudo com coisas às vezes que a gente fala aqui no canal. E eles nos bastidores e até mesmo no momento que a gente está falando aqui, eles vêm, se opõem e eles se revelam quem eles são. Além da gente estar agora, ter a oposição do sistema religioso, existem os opositores em graça. E você vê um opositor com suas atitudes, com suas falas, quando eles estão se opondo ao evangelho da graça. Então Paulo está aqui alertando eles. E no versículo de número 17, Paulo diz, olha o contexto desse texto. Paulo primeiro alerta, exalta os irmãos, né, que receberam a doutrina. Agora Paulo vai exortar, alertar os irmãos, aqueles mesmos irmãos que Paulo exaltou. Agora Paulo vai exortar eles contra os opositores, os divisores, os satanases ali que se encontravam naquele lugar. Os falsos mestres que estavam ali. E hoje não é diferente. Veja o versículo 17. Rogo-vos, irmãos. Isso aqui era para os irmãos lá de Roma. Rogo-vos, irmãos, que noteis bem, observem bem, ficai atento. Entendeu? Observem esses tais. Rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos. Então, existiam ali no tempo de Paulo os divisores, aqueles que estavam dividindo ali, querendo dividir, aqueles que estavam ali trazendo escândalos, que provocam divisões e escândalos em desacordo com a doutrina que aprendestes. Olha, eles estavam em desacordos, entendeu? Com a doutrina que aqueles irmãos aprenderam. Então existia alguns ali, entendeu? No meio deles eram os falsos mestres, pessoas que estavam ali no convívio. Então Paulo diz, rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos em desacordo com a doutrina que aprendeste. Aí Paulo diz, afastai-vos deles, observai quem é esses tais. Tem pessoas, meus irmãos, que às vezes não tem nem um certo tipo de atitude, mas por conta de outras pessoas, eles fazem aquilo que as pessoas pensam, e tem pessoas que caem também e seguem no mesmo caminho. Além de nós, eu estou falando de pessoas que se dizem que estão em graça. Já não basta o sistema religioso, que é opositor contra nós, agora existem alguns aí, que são opositores aí, que se dizem que estão em graça. Infelizmente é a realidade, meu irmão. E a gente vê nas palavras, nas atitudes, entendeu? A gente vê quando não dá um apoio a um canal, essas pessoas são opositores, é a realidade. Pessoas que se opõem naquilo que a gente fala. Infelizmente é assim. E nos bastidores ficam conversando e falando mal, criticando. Nem fazem, nem deixam as pessoas que estão fazendo fazerem. Entendeu? É isso que acontece. Então, veja que Paulo está aqui mandando eles ficarem atentos a esses tais, pessoas que estavam dividindo, né? Ali eram os divisores de plantão, pessoas que estavam em desacordo, em oposição contra a doutrina. Aí Paulo diz, afastai-vos deles, fugir deles. Entendeu? Paulo diz, fica atento. Então, observe, meu irmão, e no versículo
18, o texto principal que nós lemos, né, que foi lido, no versículo 18, Paulo diz, porque esses tais não servem a Cristo nosso Senhor. São opositores. O opositor, eles não estão servindo a Cristo. Os opositores, eles são opositores. Eles são divisores. Entendeu? Eles não servem a Cristo. Eles até podem pensar que estão servindo a Cristo, mas eles não servem. Servir a Cristo aqui é servir a doutrina, é o evangelho da graça ali, ensinado por Paulo ali, por outros homens ali no século I. E nós hoje estamos mostrando, entendeu? Esse evangelho que foi pregado por Paulo. Claro que nós temos que saber dividir o tempo de Paulo, o contexto de Paulo para o nosso contexto. Nós estamos vivendo hoje os benefícios da graça. Oh glória! Nós somos alcançados também, já nascemos com tudo pronto, tudo feito. E nós estamos desfrutando dos benefícios da graça que nos alcançou também. Então, e nós temos também que apresentar esse evangelho, entendeu? Porque foi esse evangelho que me tirou e que te tirou e que abriu os olhos de muitos e que vai abrir os olhos de muitos aí que ainda estão cegos no entendimento. Então, existia ali, entre aqueles irmãos ali, entendeu? Os divisores de plantão, os que estavam de desacordo com a sã doutrina que eles aprenderam. E Paulo diz, fugir deles. Então, hoje não é diferente, meus irmãos. Hoje não é diferente. Aí Paulo diz, porque esses tais não servem a Cristo, nosso Senhor, e sim o seu próprio ventre, e com suaves palavras e lisonjas, ou seja, e elogios, enganam o coração dos incautos. Observe, meu irmão, o que estava acontecendo aqui nessa comunidade. Então, aí no versículo 20 diz assim, no versículo 19, pois a vossa obediência é conhecida por todos, ou seja, Paulo diz, eu conheço vocês, eu estou sabendo, chegou até a mim a obediência de vocês. Pois a vossa obediência é conhecida por todos. Por isso me alegro a vosso respeito, Paulo diz, eu me alegro a vosso respeito, porque tem chegado até nós. E quero que sejais sábios para o bem e simples para o mal. Sejam, olha o que Paulo diz, sejam sábios para o bem e simples para o mal. Então, aí ele vai no versículo 20, ele diz, e o Deus de paz em breve esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Agora, quem é esse Satanás aqui? Esse breve é para 2000 anos? Depois? Ainda é para nossos dias? Não, isso já aconteceu. Aconteceu aqui, os Satanás aqui eram os opositores, os divisores, os falsos mestres, entendeu? Que estavam ali sempre, entendeu? Em oposição contra o evangelho anunciado por Paulo e anunciado por outros homens, como Timóteo, como Epáfras, né? Como Tito e outros homens, como Apolo. Então, o Satanás aqui não era um ser espiritual, eram os opositores do evangelho. Satanás é um adjetivo e nunca foi um ser espiritual, como o sistema religioso fraudulento, manipulador e enganador vive ensinando aí, entendeu? Então, observe que esse era aqueles que estavam em desacordo, eram os divisores contra a doutrina da graça. E esses satanases aqui, estava falando de homens, de pessoas, de seres humanos, eles foram esmagados debaixo dos vossos pés, entendeu? Então o breve foi ali no primeiro século e não para 2000 anos depois, como diz o sistema religioso. Mas o breve do sistema religioso é muito demorado, meu irmão. Então eles erraram feio e não são humildes de reconhecerem que eles erraram, que eles estão errando. Eles preferem estar no engano do que vir para a verdade. Não existe verdade anunciada, apregoada nesses lugares se não for o evangelho da graça, sem manipulação, sem mistura. Se tiver em algum lugar anunciando, pregando, ensinando,
entendeu? Um evangelho com mistura, com dízimos, com batismo, com ceia, com apresentação de criança, entendeu? Isso aí não é evangelho da graça pura, limpa, não, e cristalina. Isso é uma graça misturada. É uma graça misturada com a mentira. Porque a graça e a verdade é o que nós anunciamos. A graça e a verdade. E não a graça misturada. A graça misturada com fermento é uma graça mentirosa. Não há verdade aí nesse evangelho. Entendeu? Então, observe, meu irmão, que esses tais que Paulo está dizendo aqui, eles não serviam ao Cristo. Olha o que Paulo diz aqui, ó. Olha o que ele diz aqui, ó. Versículo 18. Porque esses tais não servem a Cristo, nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre. Então, eles não servem a Cristo. Eles servem, servir a Cristo aqui é servir ao Evangelho ali, no primeiro século. Então, eles serviam ao seu próprio ventre, ao seu próprio belo prazer, aquilo que traz benefícios. E naquele tempo, como hoje, já existiam esses tais, entendeu? Que viviam de enganos, de manipular as pessoas, de quererem se darem bem às custas das pessoas, entendeu? Então, Paulo acrescenta, aí ele diz aqui no versículo 18, ó, aí ele acrescenta, ó, e com suaves palavras e lisonjas, olha, e com suaves palavras e elogios enganam os corações dos incautos, a mente dos incautos. Entendeu? Então os incautos são presas fáceis, já desde aquele tempo. Entendeu? Então o povo é enganado por falta de conhecimento. O não conhecimento, eu tenho uma mensagem aqui no meu canal, eu acredito que já está na playlist, e se não estiver, eu vou colocar. O tema da mensagem é: o não conhecimento é as armas dos fariseus. Exatamente. O povo sem conhecimento, o incauto sem conhecimento, é a arma, é presa fácil para o sistema religioso. E essa é a arma do sistema religioso manipulador e enganador. É o não conhecimento. Então, observe que esses tais aqui eram os opositores que Paulo falou. Então, eles buscavam satisfação para si mesmos. Entendeu? Eles queriam obter lucros, como hoje está acontecendo. Cobrando dízimos como dinheiro para se darem bem. Nós não fazemos isso aqui. Nós, às vezes, pedimos uma ajuda, uma ajuda voluntária. Tá entendendo? Isso aí é normal, não é errado. Onde é que está escrito que isso é errado? Agora, cobrar dízimo como dinheiro, isso é errado. Entendeu? Isso é errado demais. Então são lobos devoradores, são cães gulosos, são mercenários. Já existia naquele tempo. O próprio Jesus falou, entendeu? Que o ladrão veio roubar, matar e destruir, mas era se referindo aos mercenários da época, aos líderes religiosos da época, entendeu? Então, com palavras suaves, ou seja, discursos moderados, discursos bem aplicados, tá entendendo? Premeditados, entendeu? Então, com aparência de sinceridade, de honestidade, de justos, entendeu? Esses tais, eles vivem de teatro, meu irmão. É um teatro religioso, é um disfarce, é uma capa. Porque não existe verdades, não existe sinceridades, não existe, meu irmão, a honestidade nesses lugares. Claro que a gente não pode generalizar. Tem muitos homens de Deus aí que eu conheço, homens honestos, pastores, que hoje a gente sabe que não existe pastores, mas eles acham que são pastores. Tudo bem, deixa pra lá, entendeu? Nós sabemos que não existe, mas existem pastores aí, como eles dizem, que são homens direitos, homens que não aprenderam errado e ainda são inocentes, sim, e fazem ainda recebem dízimos e fazem a boa obra, como eles dizem aí que tem que fazer. Eles ajudam as pessoas. Tem outros não, que já são cães gulosos mesmo, lobos devoradores, são mercenários que conhecem hoje a verdade, mas insistem em entrar na mentira,
cobrando o dízimo como dinheiro. Então, eles vivem de aparência, entendeu? De sinceros, mas são lobos devoradores. Então, veja, no versículo 18, e lisonjas, ou seja, elogios, bajulações, eles fazem até promessas de cargos, elogiam, entendeu? O talento das pessoas, entendeu? Para ali é uma armadilha para enlaçar e prender cada dia mais os incautos desses lugares, porque eles não têm conhecimento. Enganam os corações dos incautos, entendeu? Pessoas que não têm conhecimento. Então a mente dos incautos, meu irmão, de pessoas simples que não têm conhecimento, está cauterizada. E quando essas verdades, nós tentamos mostrar essas verdades, eles mesmos ficam contra nós. Por quê? Porque a mente já foi formada. O sistema religioso é especialista em formar mentes, em manipular mentes, em cauterizar mentes, em engessar a mente dos incautos. Então, Paulo aqui estava alertando, e isso é tudo, absolutamente tudo que o sistema religioso quer. Eles querem pessoas incautas, entendeu? Porque são presas fáceis deles enganarem. Então, era um alerta do apóstolo Paulo aqui para os irmãos de Roma. E hoje, em nossos dias, claro que em outro contexto, nós também estamos alertando aqui a nossos irmãos a não cair mais no conto do vigário, a não voltar mais para esses lugares. Podemos se reunir em graça? Sim, podemos se reunir em graça. Mas se for uma graça limpa, uma graça pura, sem mistura, sem manipulação. Entendeu? Então, hoje, existem as manobras desses tais, as manobras, as manipulações, entendeu? Desses homens, são divisores do evangelho, entendeu? Eles são divisores, eles estão em desacordo com a doutrina, com o evangelho da graça. Foi assim no tempo de Jesus, foi antes da cruz, foi assim no tempo de Paulo e é hoje também em nossos dias. Então, nós que estamos vivendo e desfrutando dos benefícios da graça, hoje, vamos ficar atentos cada dia mais e ter cuidado com o que é ensinado, com o que vocês ouvem aí, entendeu? Porque hoje existem muitas vozes e nós temos que estar atentos, alerta, como Paulo falou aqui. Olha o que Paulo diz: rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos em desacordo com a doutrina que aprendeste, afastai-vos deles. Versículo 17, Paulo está falando isso. Então, é essa palavra, meu irmão, que eu quero deixar para nossas vidas, para o nosso entendimento. É mais um alimento sólido para a nossa vida. Então se inscreva no meu canal, canal Democracia Espiritual. Deixe seu like, compartilhe essas mensagens e vamos que vamos. Também se inscreva no canal do irmão André Palhari, canal MDCG, e do nosso irmão Ivanilton Cruz, canal Guerreiro da Fé. Amém? Graça e paz, graça eterna. E até a próxima, se Deus assim o permitir. Graça e paz.